Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. A paz de Cristo, que excede todo o entendimento humano, venha transbordar em você, sobre você, dentro de você e através de você. Onde você estiver vendo esta mensagem, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. E em Cristo Jesus, o nosso Senhor, Ele continua a te livrar de todo o mal, em nome de Jesus. Hoje, quinta-feira, às 20 horas, dia 7/1/2021. É a primeira mensagem que certamente desse ano de 2021 entra no ar nesta quinta-feira. E com certeza o Senhor há de nos abençoar muitíssimo no nome de Jesus. Amados, se você ainda não é inscrito no canal da Comunidade Cristã Pão de Deus, aqui no YouTube, que você possa inscrever, acionar, pois assim, o sininho, porque sempre que uma mensagem nova for postada, ela chega até a você e você veja o horário que lhe convém, ou seja, naquele horário melhor para você. Esse irmão em Cristo que vos fala é o pastor Geraldo, sou pastor da Comunidade Cristã Pão de Deus, na rua Bicas, número 72, no bairro industrial São Luís, no grande abençoado município, cidade próspera, bem-sucedida, do nosso Senhor Jesus Cristo, e por ele, Betim, Minas Gerais. Faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte. Graças a Deus. Vamos orar, porque logo a seguir iremos meditar na palavra do Senhor, no nome de Jesus. Nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, te damos graças por esse dia, te damos graças por esta noite, te damos graças pelo privilégio de estarmos na tua santa e gloriosa presença, ó Senhor, e nessa noite com certeza irá ao ar, meu Deus, aqui no canal do YouTube, a primeira mensagem, meu Senhor, postada, pregada, revelada, dirigida pelo Senhor, aonde com certeza vidas serão impactadas com a tua graça, com o teu amor, com a tua misericórdia, com o teu perdão, com a tua bondade, com a tua presença. O Senhor possa falar aos corações de uma maneira especial, nos dando ouvidos para ouvir, nos dando coração para entender, guardar e colocar em ação a tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, à medida que ela for pregada, revelada e ensinada, o poder inerente que nela há, venha trazer edificação, exortação e consolação para a glória, louvor e adoração do santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, abençoa cada vida, abençoa cada lar, abençoa cada casamento, abençoa cada família, Senhor, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que seja apenas um membro dessa família numerosa, que receba esta palavra, que toda a família seja abençoada através dele, por ele, em nome do Senhor Jesus, eu oro, porque eu creio, Senhor, que até aqui o Senhor nos ajudou. Creio que o Senhor dos Exércitos está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oramos em nome do Senhor Jesus, antecipamos os nossos sinceros agradecimentos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e graças a Deus. Amém, meus amados? Vamos passar para a nossa reflexão, que nessa noite, no dia 7/1/2021, está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13. Vamos ler o versículo 1 até o versículo de número 3. Está escrito
na divina, santa, bendita e infalível palavra do nosso Deus, desta forma. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Diga comigo, graças a Deus. Meus amados irmãos, eu quero colocar um tema na nossa reflexão, que é o seguinte: disse o Espírito Santo. O Espírito Santo é conhecido popularmente no meio dos cristãos como a terceira pessoa da Trindade Santa, bendita e maravilhosa. O Espírito Santo não é, podemos assim dizer, uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa, porque o Espírito Santo fala, o Espírito Santo certamente entristece, o Espírito Santo certamente se alegra. Então, queridos, queridas, o Espírito Santo não é uma energia, igual alguns dizem por aí, mas o Espírito Santo é uma pessoa. Então, a pessoa bendita do Espírito Santo, ele fala, ele dirige, ele orienta, ele exorta, ele consola, ele traz paz, ele traz alegria, ele traz gozo, ele traz aquela unção, ele traz aquela presença extraordinária do Pai e também do Filho, até a mim e até a você, de uma maneira extraordinária. E nos diz o texto sagrado que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito Santo é o outro consolador. O Espírito Santo, uma das funções dele, da pessoa do Espírito Santo, é convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aqui nós vemos um texto muito promissor, um texto extraordinário da palavra do Senhor, porque nos diz aqui, irmãos, aqui eu vejo a importância da igreja. A igreja é eu e você, mas a igreja também tem uma igreja local, uma congregação local, num bairro, numa cidade e certamente, ou numa rua clara e evidente, ou numa avenida, um templo, aonde certamente é o local de oração, é o lugar da concentração, onde os irmãos reúnem para orar, para louvar, para cultuar o nosso Deus. E aqui quando diz, e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Todo líder, todo pastor, todo obreiro, todo presbítero, todos aqueles que trabalham no presbitério da obra do Senhor, certamente envolvendo com a vinha, com a seara do Senhor, que tem ovelhas sobre a sua responsabilidade, mesmo ele sendo um pastor sênior, ou sendo um pastor presidente, um pastor titular, ou ele seja o presbítero sênior daquela casa de oração, ou o bispo, ou apóstolo daquela casa de oração, certamente ele tem os seus liderados, faz parte daquela comunidade, certamente outros que também
envolve, engloba no corpo de Cristo, na liderança eclesiástica daquela casa de oração, daquele ministério, sabe? Então, isso aqui é muito bonito, muito lindo. Então, em Antioquia, na igreja que estava em Antioquia, está falando não apenas de homens, mas está falando propriamente dito de uma casa física, aonde certamente um galpão, nos dias de hoje, uma grande catedral, um grande templo, uma grande construção monumental, espaçosa, com materiais de primeiro, um galpão rústico, sabe? Com apenas, podemos assim dizer, duas paredes laterais, uma parede no fundo, uma outra parede na frente, onde tem um grande portão, uma grande porta, janelas laterais, e aí por diante, com telhado de zinco, e aí por diante, com forro de PVC, bem iluminado, com banheiros masculinos e femininos, e certamente, meus irmãos, pode ser um galpão simples, ou até mesmo uma tenda, como certamente algumas casas de orações ainda continua sendo tenda, ainda nos dias de hoje, tenda climatizada e aí por diante. Olha, todo líder gostaria de ter na igreja dele essa classe de pessoas, de servos e de servos, uma liderança que é composta por doutores e profetas. E aqui nesse texto nos mostra pelo menos 5. O primeiro deles é Barnabé, o segundo é Simeão, o terceiro é Lúcio, o quarto é Manaém e o quinto certamente é Saulo, que certamente era o pequeno Paulo, um grande apóstolo, um grande obreiro, ganhador de alma para o Senhor, que foi responsável por escrever nada mais, nada menos que a espinha dorsal de todo o Novo Testamento, pelo menos 13 cartas, podemos assim dizer, e ainda pode a 14ª, que é a carta aos Hebreus, ser escrita por Paulo, não tem identificação, mas então, irmãos, isso é muito lindo. Olha a importância da igreja local, olha a importância de dar culto ao Senhor numa casa de oração. Você que às vezes acha que isso não é importante, você deveria rever os seus conceitos, rever um pouquinho a fé que você tem praticado, sabe? Porque a casa de oração, ela é importantíssima. O congregar é lindo, é maravilhoso. O estar junto, nós nos tornamos mais fortes contra essas situações que nós temos vivido ao longo de aproximadamente 10 meses no Brasil e, na verdade, em todo o mundo, já mais de um ano, porque nós sabemos que quando surgiu essa situação, lá naquela cidade, em Wuhan, lá na China, certamente há aproximadamente um ano, quando surgiu, ou mais um pouquinho, e a Organização Mundial da Saúde declarou que era uma pandemia universal, sabe? Então, olha, quando nós estamos juntos, nós nos tornamos mais fortes. Quando nós congregamos juntos, ali na casa de oração, onde nós fomos plantados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, plantado pelo nosso Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, ou naquela casa de oração onde nós aceitamos a Jesus, fomos preparados, discipulados para o batismo, descemos as águas batismais, sabe? Ou viemos para aquela casa de oração por uma transferência, ou a pessoa reconciliou naquela casa de oração, estava desviado ou desigrejado, podemos assim dizer. Toda essa obra é feita pelo Espírito Santo, sabe? Toda essa obra é feita pelo Espírito Santo do Senhor, ou quando recebemos membros de outros ministérios que vêm por transferência ou vêm recebido por aclamação, depois de você mostrar para ele a doutrina daquela casa de oração, tudo direitinho, explicar para ele, aí é comunicado com a liderança, a própria pessoa tem anseio, desejo de unir-se, pois, a nós, porque já está unida a Cristo, mas unir
ao corpo daquela congregação, aí é anunciado a liderança daquela casa de oração e a pessoa se torna membro por aclamação, transferência por aclamação, membro propriamente dito, convertendo ali, sendo discipulado ali, sendo treinado ali, sendo alimentado ali, batizado nas águas ali, aquele que está frio na fé, ou desviado, desigrejado, reconcilia ali, se torna membro imediato e aí por diante naquela casa de oração, e tem as outras duas fases, que é transferência, por carta de transferência, vindo de outro ministério, e também é recebido também por aclamação, quando a pessoa deseja compor ao corpo de Cristo, ou entrar na membresia do corpo de Cristo daquela casa de oração. Nesse texto aqui nós podemos ver, meus irmãos, Barnabé e Saulo, ou Paulo, eles eram líderes nessa casa de oração. Eles eram pastores nessa casa de oração. Porque os obreiros começaram a pregar no capítulo número 11, a mão do Senhor cooperou com eles, converteu uma multidão em Antioquia, chegou aos ouvidos dos apóstolos em Jerusalém, enviaram Barnabé. Barnabé chegou naquela congregação, exortou aquele povo a permanecer com o coração fiel e reto, buscando ao Senhor, e alegrou muito com aquela obra que estava sendo feita ali. Ele se tornou pastor naquela casa. E aí, certamente por ser um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, aquela congregação cresceu ainda mais. E ele foi até a Tarso buscar certamente aquele que ele tinha apresentado quando saiu de Damasco, em Atos capítulo número 9, que é Paulo, Saulo na conversão. Foi ele que foi usado por Deus para levar ele até aos apóstolos que estavam em Jerusalém, sabe? Pedro, Tiago, João, sabe? E aquela liderança daquela casa de oração lá em Jerusalém. Foi Barnabé que foi usado por Deus para apresentar Saulo àquela congregação. E nesse caso aqui específico, voltando para o texto, também foi Barnabé que foi em Tarso buscar Paulo, e eles pastorearam aquela igreja em Atos capítulo número 11, por cerca de um ano, e no versículo 26 específico, talvez seja a próxima mensagem que eu pregue aqui, não sei, porque hoje eu já passei por ela, mas aprove o Senhor me dirigir para essa mensagem aqui. Mas no versículo 26 do capítulo número 11, pela primeira vez, os irmãos foram chamados de cristãos, parecido com Cristo, pequenos cristos, e aí por diante. Não foi na igreja, lá pastoreada por Pedro, Tiago e João. Não, 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 não. Que era conhecido também como era as três colunas da igreja, que saiu do judaísmo e converteu ao cristianismo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não foi lá que eles foram conhecidos primeiro como cristão, ou reconhecido ou não. Foi uma igreja gentílica, na tal de Antioquia da Pisídia. Essa Antioquia. Então, é essa igreja aqui. Barnabé e Saulo eram tipo de líderes naquela casa de oração. Mas olha, tinha ali doutores. Qual pastor que não quer ter no presbitério que ele dirige, no corpo ali da liderança, ter doutores, que são aquelas pessoas muito hábeis na palavra, muito sábios na palavra, para um ensino refinado, sabe? Da teologia, ali na palavra. Ou então profetas, que são pregadores, que são pessoas usadas por Deus para pregar, e aí por diante. Então, nessa igreja tinha pelo menos 5, tinha outros, mas a Bíblia revela o nome de 5 deles. E aí, meus irmãos, olha, eu vejo aqui a importância da igreja local. Isso é muito lindo, isso é muito perfeito, isso é muito nobre, porque na igreja local o Espírito Santo fala. Na igreja local, o Espírito Santo certamente separa para o ministério da música, você sabe? O músico que toca instrumento, os ministros de louvor, porque às vezes tem músico que apenas toca
e não ministra o louvor propriamente dito com as vozes. Outros apenas tocam. Agora tem uns que tocam todo tipo de instrumento e também tem uma voz ungida e abençoada para louvar com as vozes. Que coisa bonita, que coisa maravilhosa. É o Espírito Santo que separa os evangelistas. É o Espírito Santo que separa o corpo diaconal daqueles que hão de servir ali na igreja local. É o Espírito Santo que mostra, sabe, ali o líder daquela casa de oração, aqueles que poderão começar, às vezes, servindo o Senhor, primeiro como o corpo diaconal, depois passa para o evangelista, ou talvez um presbítero que faz parte do presbitério da igreja. Tudo isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é importantíssimo na obra de Deus. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo não é apenas uma energia, e não é energia, como as pessoas dizem, que energia não fala, né? Hein? Energia não fala. Não, 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 não. Energia não fala, mas o Espírito Santo fala. A Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúme, sabe? O Espírito Santo tem ciúme, o Espírito Santo entristece. Energia entristece ou tem ciúme? Hã? A pessoa do Espírito Santo fala. E aqui eu vejo aqui, ó, que coisa bonita, que coisa linda. Aqui, olha, a importância de servir o Senhor na igreja local. A importância de pertencer o corpo de Cristo, ser membro do corpo de Cristo. Nós não podemos abandonar isso de maneira nenhuma. Perdemos e perdemos muito. A igreja, quando está reunida no mesmo propósito, no mesmo objetivo, na mesma busca, na mesma consagração, certamente o Senhor tem prazer em orientar. O Senhor tem prazer de trazer palavra de edificação, de exortação, de consolação, traz admoestação para a congregação. Isso é muito precioso, isso é muito lindo, isso é muito puro, isso é muito santo. E eu e você não podemos abandonar ou rejeitar ou refutar aquilo que o Senhor Deus ama. O Senhor Deus ama o povo dele reunido, falando do amor dele, vivendo o amor dele, falando da misericórdia dele, mas praticando também a misericórdia, praticando o amor, falando da fé, mas praticando a fé, falando da palavra, mas colocando a palavra em ação primeiro em mim e em você, em nós. Isso é tudo obra do Espírito Santo. Isso é uma perfeição. Aqui diz, ó, na igreja local. Na igreja local nós servimos o Senhor. Nós servimos o Senhor na nossa casa. Servimos. Mas servimos o Senhor também na igreja local, numa congregação local. Servimos o Senhor aonde nós estudamos. Sim, servimos o Senhor aonde nós trabalhamos. Servimos o Senhor na rua onde moramos, no bairro onde moramos, na comunidade aonde eu e você, não apenas comunidade, como igreja, como local de culto. A igreja onde eu sou pastor chama comunidade. Comunidade cristã, pão de Deus, que é nada mais, nada menos que Jesus, o pão da vida, sabe? Então é isso aí. Então servimos o Senhor na nossa comunidade. Sim, servimos o Senhor. E aqui, ó, está escrito, presta atenção, versículo 2: e servindo eles ao Senhor. Você serve o Senhor na igreja local jejuando. Você serve o Senhor na igreja local como intercessor. Você serve o Senhor na igreja local como zelador da igreja, como um porteiro da igreja, como aquele auxiliar que trabalha ali tomando conta, olhando o carro da membresia, inclusive o próprio, o seu próprio. Servimos o Senhor dessa forma, servimos o Senhor no púlpito da igreja, sendo auxiliar no som, servimos ao Senhor
na congregação local, dando um copo de água, recebendo as pessoas como recepcionista, que são auxiliares ali do corpo diaconal. Servimos o Senhor. Então, eles estavam servindo o Senhor onde? Na igreja local, no local de culto, na comunidade, na igreja que estava ali em Antioquia, jejuando e orando. Isso é importante, o jejum. Sabe? Onde tem jejum, uma congregação que verdadeiramente consagra a vida, separa para servir o Senhor, certamente as pessoas ouvem mais, são mais sensíveis à voz da pessoa do Espírito Santo, à orientação do Espírito Santo. Mas quando nós vamos distanciando, sabe? Das congregações, distanciando da palavra, distanciando do jejum, distanciando do louvor, distanciando do congregar, nós começamos a nos tornar pessoas naturais, normais, que não tenham-se muita referência ou diferencial das outras pessoas. Quer dizer, então, pastor, que você está falando que o congregar é importante? Está aqui, ó. E na igreja que reunia em Antioquia, era uma casa de oração. Ao versículo de número 2. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo falou na rua? Pode até falar na rua. O Espírito Santo pode falar lá no monte de oração. Também pode. Também pode. O Espírito Santo pode falar lá na sua célula ou num grupo de crescimento. Também pode e fala. Mas o natural e o comum do Espírito Santo nos orientar é quando nós estamos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, numa só busca, numa perseverança em servir ao Senhor numa casa de oração. Fala através do ministro de louvor, fala através de um possível líder que vai no altar ou no púlpito fazer uma oração ou dar uma mensagem, sabe? Sim, fala através do pastor, fala através dos missionários ou dos presbíteros ou do corpo diaconal, pode levantar alguém no meio da congregação para trazer uma palavra também que vai trazer exortação ou edificação ou consolação para aquela casa de oração. Aqui o Espírito Santo falou, e o Espírito Santo falou diretamente. Por quê? Porque tinha pessoas sensíveis à voz do Espírito Santo. Espero que do outro lado aí, ó, dessa telinha de computador, tenha alguém aí sensível à voz do Espírito Santo, porque ele me usa nesta noite, mais uma vez, para estar ministrando ao seu coração, nessa reflexão. Aqui, ó, disse o Espírito Santo, apartai-me, e deu o nome das duas pessoas. Quem? Barnabé e Saulo. Para quê? Para a obra que eu vos tenho chamado. Ou seja, eles serviram o Senhor numa congregação local, ou numa igreja local, primeiramente, sendo fiel, sendo obreiros, sendo pastores daquela igreja em Antioquia, fazendo parte dos líderes maior daquela congregação, mas dentre eles tinha outros. A Bíblia nos fala o nome de 3. Fala o nome de, certamente, Simeão, Lúcio e Manaém. Pelo menos esses outros 3. Estava entre os doutores e os profetas daquela casa de oração. Eu falei com você na abertura da introdução da minha fala que o Espírito Santo fala, sabe? O Espírito Santo fala. E qual pastor, qual líder, qual presbítero não gostaria de ter no seu corpo da liderança da igreja local doutores e profetas? Porque não diz aqui doutor, não. Diz doutores. Era mais de um. E aqui fala o nome de 5. E profetas. Todo líder gostaria, todo pastor gostaria, na sua liderança, ter pessoas dessa natureza.
pessoas que certamente são obedientes, submissa à liderança da igreja, submissa ao presbitério daquela igreja, ou presbítero, ou pastor sênior, ou pastor titular, ou reverendo daquela casa de oração. Isso é muito importante. Então o Espírito Santo falou, deu o nome dos dois, separa, aparta para mim Barnabé e Saulo, para a obra que eu vos tenho chamado. Precisa ter uma sensibilidade espiritual, precisa de reconhecer a voz do Espírito Santo em meio a muitas vozes que ouvimos durante o dia, às vezes durante a noite, às vezes durante a semana, sabe? Nós precisamos de ter esse discernimento e passar a entender a suavidade da voz do Espírito Santo, porque é uma pessoa. Porque aqui, se não tivesse pessoas sensíveis à voz do Espírito Santo, alguém poderia falar, já está surgindo a divisão nessa casa de oração. Está surgindo aqui, ó, uma contenda nessa casa de oração. Está surgindo aqui, ó, rebelião nessa casa de oração. Que tem uns que estão querendo abrir outra igreja, outras igrejas. Não, mas quando o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo fala, e tem pessoa sensível para ouvir, entender e obedecer, não há confusão. Lugar que tem muita confusão, sabe? Pode ter uma artimanha do diabo. Porque o Espírito Santo opera ou fala em meio à simplicidade, à obediência, à fidelidade, à lealdade, à prática da fé comum em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, a submissão à autoridade da palavra, a submissão às autoridades constituídas pelo Senhor no corpo de Cristo. Essa sensibilidade, onde tem essa humildade, esse coração quebrantado, contrito, sabe? Humilde. O Espírito Santo fala, porque o Espírito Santo é uma pessoa. E disse o Espírito Santo: aparta Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Não era divisão, não era motim, não era separação. Não. Era um chamado do Espírito Santo. O Espírito Santo te chama nessa noite para retornar à fortaleza. Ó prisioneiros da esperança, porque o Senhor retribuirá em dobro. Aí é Zacarias capítulo 12, versículo 9, sabe? Voltai à fortaleza. O que é voltar à fortaleza? É voltar para o Senhor, é voltar para a palavra, é voltar para a comunhão, é voltar para a fé, é voltar para a humildade, é voltar para a direção do Espírito Santo, é voltar submissa à autoridade constituída pelo Senhor através da palavra, que é o próprio Espírito Santo. Sabe? Isso é muito importante. Isto é muito importante. A igreja local, o congregar, o servir o Senhor. O jejum não está fora de moda, não, viu? A oração não está fora de moda, não, viu? Separar horas em jejum, oração, meditação na Escritura Sagrada, louvor e adoração ao Senhor, não está fora de moda, não, viu? Isso continua, ó, com valor eterno, é um valor imensurável. O congregar está fora de moda, não, viu? Tá não. Ser fiel ao Senhor está fora de moda, não, viu? Obedecer uma liderança, exercer o ministério que o Senhor nos chamou para cumprir,
com integridade, com fidelidade, está fora de moda não, viu? Tá não. Pode ter certeza disso. Mesmo em meio a essa pandemia, ou em meio a esse distanciamento social, o Senhor nos chamou para servir. Temos uma missão. E a nossa missão passa por uma igreja local, porque é na igreja local que o Senhor separa, é na igreja local que o Senhor orienta, é na igreja local que o Senhor fala, é na igreja local é que o Senhor abençoa, é na igreja local que nós somos fortalecidos, é na igreja local que nós recebemos dons, habilidades, talentos, os dons ministeriais, os dons espirituais, os dons ministeriais, é na congregação, é na igreja local que nós recebemos também, principalmente quando nós estamos submissos a uma liderança. Até para fazer a obra fora da igreja, nós precisamos ter vínculo com a igreja local. Devemos ser membro da igreja local, devemos ter uma liderança a qual responde por mim e por você, porque o versículo de número 3, depois que o Espírito Santo falou, olha, separa Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado, é eu que chamei. O tempo deles aqui, nessa igreja local, como pastores, como líderes, chegou ao fim. Mas eu tenho algo para eles agora no campo missionário. Presta atenção no versículo número 3. Você, se não entende isso aqui, você não está apto para fazer a obra fora, como obreiro itinerante. Obreiro itinerante tem que ter uma raiz, viu? Na igreja local. Aí sai pregando aqui para colar, parece que cai de paraquedas de vez em quando na igreja. Aí, sabe? Não é assim que funciona, não. Você lembra? Lembra? Há tanto tempos atrás, né? Mais de 100 anos, claro, que aqueles obreiros europeus vieram enviados da Europa de uma igreja, por trás daqueles obreiros que chegaram ali em Belém, aí no estado do Pará, e foram um dos fundadores, pelo menos 2 obreiros que vieram, fundadores da igreja das Assembleias de Deus, que é uma das igrejas maiores do Brasil, e olhe lá se não é uma das maiores igrejas, sabe, congregações mundiais, as Assembleias de Deus. A paz do Senhor para os nossos irmãos da Assembleia de Deus, que Deus abençoe os nossos irmãos em Cristo, ganhadores de almas, guerreiros, valentes, sabe? E tem o nosso querido Samuel Câmara, lá em Belém, que tem um grande campo missionário, sabe? Mas vieram da Europa. Vocês acham que eles vieram por acaso? Eles vieram, mas vieram, unidos a uma igreja local. Pode ter certeza que sim, meus irmãos. Pode ter certeza que sim, minhas irmãs. Não andamos sozinhos, não, viu? Se você anda sozinho por aí, corre um risco muito grande de você também desviar por aí sozinho, sabe? Nós precisamos de ter uma casa de oração onde temos vínculo, onde somos plantar, ter uma autoridade sobre nós, alguém ora por nós, tomamos Santa Ceia, pode fazer até a obra, sabe? Durante 15, 20 dias, mas retorna à base missionária, sabe? Retorna à igreja local para tomar Santa Ceia, para prestar um relatório do que foi sido feito fora. Aqui o versículo número 3, presta atenção, isso aqui é forte, isso aqui é forte, presta atenção. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Não é que Barnabé e Saulo eram os líderes principais dessa casa de oração, mas na hora de ser enviados pelo Espírito Santo, eles certamente dobraram os joelhos, curvaram as vossas frontes e aceitaram os demais líderes daquela casa de oração, colocar sobre eles as mãos, orar e recomendar a graça de Deus sobre aqueles obreiros. Por isso foram bem-sucedidos.
Em cada lugar que eles evangelizaram, deixaram a casa de oração fundada, deixou uma liderança naquela casa de oração, doutrinada, ensinada, e aí por diante. E comumente Paulo escrevia uma carta para aquela igreja local, que foi fundada por ele inicialmente, Barnabé e ele, sabe? E quando sair daquela igreja, o nome Barnabé aparece primeiro, mas quando é logo a seguir, dentro desse capítulo número 13, quando o Lucas chama de Saulo, que também chama Paulo, certamente Paulo, a partir daí, tomou a liderança da obra e o nome dele começou a vir sempre em primeiro lugar. Mas antes do nome dele vinha em primeiro lugar, submeteu a liderança de uma igreja local. Quer ser bem-sucedido nesse ano de 2021? Quer ser bem-sucedido no seu local de trabalho? Na sua faculdade, na sua escola, no seu curso? Quer ser bem-sucedido no seu curso teológico? Tenha vínculo com a igreja local, com a liderança local, e seja enviado por eles, não força a barra não, viu? E não abandona a casa de oração onde você congrega. Ela é importante. Lê esse capítulo, esses 3 versículos com carinho. Atos 13, primeiro versículo. Versículo 2 e versículo número 3. Isso aqui é uma lição para mim e para você. Em poucos minutos, o Senhor me usou para falar muita coisa com obreiros, com liderança, até com pastores, sabe? Sim, com missionários, com evangelistas, com corpo diaconal, sabe? Sim, porque eu vejo tudo isso aqui. Irmãos, finalizando, pois assim, oração e jejum não está fora de moda. Ser sensível ao Espírito Santo não está fora de moda. Congregar, ainda em meio a essa pandemia, o distanciamento social, não está fora de moda não, viu? Isso está, coerente, concernente com a palavra do Senhor. E todas as vezes que nós estamos, unidos com a palavra, em obediência, em fé, em amor, somos bem-sucedidos. Porque quando nós estamos juntos, nós nos tornamos mais fortes. Quando nós andamos sozinhos, verdadeiramente podemos estar sozinhos. Mas quando nós somos enviados, nós não estamos sozinhos. Tem uma autoridade, uma unção, uma igreja que, além de nos sustentar espiritualmente na oração, pode também nos sustentar financeiramente, porque os obreiros também não podem ser enviados só com a roupa do corpo, não, sabe? Pode não. Porque não... Ah, pastor, mas quando Jesus enviou os 70 foi assim. Pois é, nos dias de Jesus foi assim, mas hoje não. A igreja local, quando envia um missionário, ela precisa ser responsável pelo missionário. Quando ela envia um obreiro, ela tem que ser responsável por esse obreiro. Porque não é ela colocar a ovelha no meio de lobo e deixar o ovelhinho missionário se virar lá no campo missionário sozinho. Não, não pode ser assim, não. Não funciona assim. Então, olha, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo está falando comigo e com você nessa noite. Para ser bem-sucedido do ano de 2021, precisamos obedecer. Precisamos continuar firmes na fé, na humildade, na simplicidade. Não arredar pé do chamado do Senhor. Não arredar pé aonde o Senhor nos plantou. É onde nós devemos ser frutíferos, ser fecundos e frutíferos. Para a minha missão e a sua missão ser frutífera, nós precisamos submeter a autoridade de uma liderança, de um presbitério, onde tem um presbítero, ou um pastor sênior, titular, sabe, que é responsável por aquela organização eclesiástico-religiosa. Tudo isso é muito importante. Então, olha, os 2 líderes, quando foi chamado por Deus, quando o Espírito Santo falou para separar, eles submeteram a autoridade de outros, oração de outros. Por quê? O versículo 2 fala de jejum. Não tem jejum sem oração, viu? Tem não. Não tem jejum sem meditação na palavra. Não tem jejum verdadeiramente. Se for jejum sem oração, você está fazendo um regime, sabe?
Mas se tiver oração, aí é jejum. E jejum é para o Senhor, sabe? Que, na verdade, o mais beneficiado é eu e você, que a carne é enfraquecida, nos tornando sensível à voz do Espírito Santo. Essa igreja era sensível à voz do Espírito Santo, porque além de ter uma liderança propriamente dita, uma liderança firme, forte na palavra, de doutores e profetas, ela tinha jejum e oração. E o Espírito Santo falava naquela casa de uma maneira extraordinária. E aqueles homens, quando foram, antes de ser enviados, submeteram a autoridade, submeteram a graça, a unção, foram recomendados a graça sobre eles. Eles foram em obediência ao Espírito Santo, em obediência a uma liderança que os enviou. Por isso foi bem sucedido. Por isso, igreja mais igreja foram certamente fundadas, uma liderança extraordinária, presbíteros, pastores, evangelistas, profetas, doutores, mestres, foram levantados de uma maneira extraordinária. Você sabe por quê? Porque tudo que começa bem, meu irmão, tem tendência a terminar muito bem. Tudo aquilo que começa meio esquisito, sabe? É complicado. Mas nós não devemos desprezar o dia das coisas pequenas. Aí é Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Não devemos desprezar o dia das coisas pequenas, que também Jó fala, que o início pode ser pequeno, mas no final, certamente, vai crescer ao extremo. Eclesiastes também fala esta mensagem. Jó, capítulo número 8, ao tudo versículo número 7, fala de uma maneira clara que no início a obra é pequena, mas depois vai crescer. Então não despreza o dia das coisas pequenas, não despreza esses dias que nós estamos vivendo, principalmente desprezar aonde nós somos plantados, o ministério que o Senhor nos confiou. Vamos seguir em frente? Porque o Espírito Santo fala, ele é uma pessoa. Pai, em nome de Jesus, o Senhor vem abençoar todos, rica e abundantemente, continuando a falar aos corações, salvando, reconciliando, libertando, curando e transformando, trazendo paz, alegria, gozo, restauração, bênçãos, milagres e vitória. Que possamos, meu Deus, ter comunhão, que possamos ter unidade e que possamos, meu Pai, voltar ao jejum, à prática do jejum bíblico, a oração, o louvor, a ação de graça, a gratidão e também, meu Deus e meu Pai, a obediência da Tua palavra, a lealdade, estarmos juntos, Senhor, servindo o Senhor, certamente, na missão que o Senhor nos confiou, na igreja local, para a glória do Teu nome. E aqueles que certamente o Senhor separou para a obra fora da igreja local, que verdadeiramente, Senhor, esteja em obediência, submissão a uma liderança, porque com certeza seremos bem-sucedidos para louvor da Tua glória e adoração do Teu santo nome. Oramos e assim abençoamos a todos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas permaneça para sempre. Ficam em paz, que Deus em Cristo os abençoe, os guarde, os proteja e continue os livrar do mal. Se você gostou, dá um like de joinha, ali nos comentários, glorifica o nome do Senhor Jesus. Todos vocês que verem essa mensagem, hoje, amanhã ou depois, dá um like, inscreva no canal da Comunidade Cristã Pão de Deus, aqui no YouTube, aciona o sininho, fala deste canal, ali na sua igreja, ali para os seus contatos, na sua rede social, para os seus vizinhos, parentes e amigos, porque com certeza o nosso intuito aqui é glorificar o nome de Jesus e ensinar a palavra, ministrar ao coração do Senhor e também ao coração das pessoas. Graça e paz, Deus abençoa, até a próxima oportunidade, em nome de Jesus, amém.